Bom dia, paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Ai, ai, esse climinha nosso aqui é uma beleza para dar gripe. E o galo cantando. Hoje eu quero conversar um assunto bem profundo. Eu sei que talvez alguém não vai me dar nenhum crédito, não vai. Porque assim, as minhas palavras talvez não tenha peso. Mas não precisa você acreditar em mim, não precisa você acreditar 100% nas coisas que eu falo, só que eu quero ativar a tua curiosidade. Tem a curiosidade boa, eu já vou falar sobre isso, e a curiosidade ruim. A sua curiosidade para você buscar conhecimento, para você buscar na Bíblia o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, mesmo sendo cristão ou não. Muitas pessoas, às vezes, não são cristão, mas por querer provar que às vezes alguma coisa está errado e vai procurar, e às vezes Deus acaba convertendo que essa é uma forma também de Deus trabalhar na vida da pessoa. Cada ser humano, Deus é tão perfeito, que cada ser humano Deus trabalha de uma forma para sua conversão. Porque aquele que é de Deus, nenhum se perderá. Nenhum. Vocês têm noção do quanto é forte essa frase? Aquele que pertence a Deus, nenhum se perderá. E aquele que se perdeu, que achava que era crente, nunca o conheceu. Está escrito na palavra. Na verdade, nunca o conheceu. E quantos que vai chegar naquele dia e vai falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos e profetizamos. E o Senhor vai falar assim para trás de mim, porque eu não vos conheço. Não conhece porque não estava ligado na videira verdadeira. Gente, Deus mandou o seu Filho por amor de todo homem, de todo ser humano. Mas daquele que o busca, ele veio para todos, mas nem todos dá a chance de se achegar a Deus. Nem todos clamam, nem todos buscam. Deus não quer escravos. É isso que eu quero falar hoje. Um dia meu filho perguntou assim: mãe, se Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o mal? E é uma pergunta muito difícil. Por que Deus criou o mal? E na hora eu respondi para ele assim que o mal, como diz Einstein, é a ausência de Deus, assim como o frio é a ausência de calor. Mas ele não ficou muito feliz com essa resposta, e nem eu. Confesso que nem eu fiquei feliz com essa resposta. E agora, por último, eu estava lendo Gênesis novamente. Eu confesso que eu preciso ler muito a Bíblia. Eu leio muito pouco. Mas eu estava lendo Gênesis e pedindo para Deus me dar a sabedoria. Gente, a palavra de Deus, ela é tão incrível, Mas Deus vai dando acesso conforme a gente busca. Não é... Tem coisas que vai ficar em oculto. Nem tudo a gente precisa saber. Porque como também está escrito na palavra, há mais mistérios entre os céus e a terra do que a vã imaginação do homem, do que o homem possa imaginar. Está escrito isso. Então, voltando em Gênesis. Deus fala na palavra: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E isso é difícil de entender. Por quê?
Porque o conceito de tempo Deus fez para nós, seres humanos. Não foi para ele. Ele já existia antes do tempo. Ele existia antes do tempo ser criado, da definição de tempo ser criada. Então, quando Deus criou o jardim, Deus criou o mundo, Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, Deus já sabia que o homem, com a sua curiosidade e a influência da serpente, ia lá no fruto proibido. Por que Deus sabia? Porque ele é o começo e o fim. Porque ele é o alfa e o ômega. Mas se Deus sabia que o homem ia fazer o errado, por que Deus permitiu? Por que Deus colocou a árvore lá? Podia não ter colocado a árvore lá? E eu entendi isso essa semana. Porque Deus não quer escravos. Ele quer que o ser humano que ele criou, tenha a liberdade de escolha. Você tem que ter escolha. Você tem que saber o que é bom e o que é mal e escolher servir a Deus. Escolher ser filho de Deus. Deus não quer escravos. Ele não quer que você sirva a ele por medo de ir para o inferno, por medo de acontecer coisa errada, por medo. Ele quer temor. Temor porque o seu poder, a sua misericórdia é infinita. Então você tem que ter temor de Deus. Porque o amor de Deus é infinito. Então você não quer perder. Quando você encontra esse amor, você não quer perder essa oportunidade de servir a Deus. Você não quer perder. Mas você serve a Deus por escolha. Porque Deus escolheu, Deus colocou lá a árvore e deu escolha para o homem. Mas já sabia que ele ia lá fazer o que era errado. Já sabia que a humanidade ia ser desse jeito. Se Deus não tivesse colocado a árvore lá, o homem não tinha pecado, só que ele não teria escolha, então ele teria sido como os anjos. Os anjos foram feitos para servir a Deus, cada um com com a sua função. Mas o que aconteceu com os anjos? Os anjos não tiveram escolha como nós tivemos, eles foram feitos para servir e se rebelaram contra Deus. Uma parte dos anjos se revoltaram contra Deus. Por isso, foi lançado na terra a terça parte dos anjos. Gente, é muito anjo. A terça parte. Só que nós, seres humanos, primeiro, se você entender o amor de Deus, primeiro nós nascemos no coração de Deus, na intenção de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus estava falando com seu filho e imaginando o melhor que ele podia fazer para o homem, do homem. E deu o melhor para o homem, que foi uma terra frutífera, diversificada, diversos animais, diversas plantas. Ele fez o que era melhor, tipo a sua melhor obra, finalizou com o melhor do ser humano e colocou na terra. Mas com liberdade de escolha. Deus não quer escravos. Ele quer que nós tenhamos a oportunidade de amá-lo por vontade própria. Vocês entendem isso? Vocês concordam comigo? Deus é maravilhoso e Deus é tão perfeito. A sabedoria de Deus é difícil para a gente entender. Por isso que às vezes a gente fala, mas por que assim, por que assado? Mas Deus podia ter feito dessa maneira, porque a nossa sabedoria terrena é tão inferior, é tão pequena. Porque Deus, às vezes acontece alguma coisa que a gente acha ruim, mas até o ruim
tem um propósito. Ai, derramei meu chimarrão. Até o ruim tem um propósito bom. Até o ruim que Deus permite na vida da gente tem um propósito de alcançar, de modelar em nós internamente um patamar que só daquela maneira seria necessário. Colocando eu como exemplo, eu vou falar aqui pra vocês, vou confessar aqui pra vocês. Talvez se eu tivesse casada, talvez se eu tivesse, mesmo que aos trancos e barrancos, se eu tivesse casada e continuasse casada, talvez eu não teria chegado nesse nível de liberdade com Deus, de alcançar a profundidade do amor de Deus. Porque, de certa forma, você fica numa zona de conforto quando você acha que casou certo, que sempre serviu a Deus desde pequenininho, que isso daí eu quero gravar outro vídeo comparando a parábola do filho pródigo. Porque eu achava, nossa, eu sou uma pessoa muito abençoada. Casei certinho, meus filhos estão indo para a igreja, eu olhava eles indo para a igreja, mesmo assim, com problemas no casamento, eu pensava assim, não, meus filhos vão criar na igreja e vão servir a Deus, e eu vou aguentar as provas, porque eu sou uma pessoa que fez as coisas certas. Eu pensava isso. Mas não, eu não era a pessoa que estava fazendo tudo certo. Eu não era uma pessoa que estava... Eu tinha muito para aprender. Eu tinha que aprender. Eu tinha que passar pelo que eu passei. Né? Ter uma pessoa difícil de lidar. Ver os meus filhos desanimando de ir na igreja. Mas não que Deus não vai cumprir as promessas que Deus fez na vida deles. Eu sei que vai, eu tenho certeza absoluta que vai. No tempo certo, da maneira que Deus desenhou para trazer eles para o caminho certo. Não é da maneira que eu queria, da maneira que eu imaginava. Só que hoje, passando tudo que eu passei, eu consigo ver perfeitamente, profundamente, o tamanho do amor de Deus. E olhar para mim, miserável pecador, e ver que eu cheguei no fundo do poço, no zero absoluto, e Deus mesmo assim não deixou eu desanimar, não deixou eu sair da graça, perder a graça. Não se perde a graça, não se perde a graça quando você alcança a graça. Eu cheguei a pensar que eu não ia ter força de... Se eu separasse, eu não ia ter força de continuar servindo a Deus. Mas Deus, através de tudo que eu passei, mostrou pra mim que a força não é minha, que a capacidade não é minha, que é Ele. Sempre foi Ele na minha vida. E as coisas vão ser do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer. Só que quando você passa o processo, ou quando você tá passando o processo, que você consegue enxergar a misericórdia de Deus em tudo que você está passando, você entende o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é maravilhoso de fazer da forma que Ele escolheu fazer. Cabe a nós, por fé, deixar, confiar que Deus vai fazer o que é melhor para nós, não o que a gente quer. Ele sabe o que é melhor para nós. Bom, gente, eu não vou falar muito mais porque vai ficar muito longo esse vídeo. Hoje eu tô de boa porque eu não vou fazer almoço hoje. Eu vou me dar uma folga porque ninguém é de ferro. Eu tô cansada, mas eu tô muito feliz porque eu vejo pelos olhos da fé
que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida. E faz todos os dias. Tem feito todos os dias. Gente, Deus é maravilhoso. Leia a palavra, leia Gênesis. Se você não concorda comigo, comenta aí, tá bom? Mas busca entendimento, busca sabedoria, busca Deus de todo o teu coração. Tá escrito, busca a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Tá bom? Chega de falar, vai ficar muito comprido esse vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente. Eu tô muito feliz mesmo com o pessoal que tá comentando. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus.